Opa, tudo bem, pessoal? Antes de dar essa voltinha tão adorada com a nossa Brasília aqui, eu decidi fazer hoje um vídeo diferente para vocês. Sugestão de um dos nossos inscritos aqui no canal, certo? Aproveitando o tema mais do que especial desse ano de 2023, que a Brasília, o Volkswagen Brasília, comemora 50 anos de lançamento, certo? Eu decidi fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha primeira Brasília, a Brasília 79, um carro que eu tenho há 20 anos. O carro que despertou a minha paixão para esse mundo dos Volkswagen AR, dos carros antigos em geral. E um carro que eu venho mantendo com muito carinho e que, sem dúvida, eu posso dizer para vocês que faz parte da minha vida, certo? É um carro que eu tenho, ou seja, como eu acabei de falar, 20 anos. Foi muito difícil a aquisição desse carro, eu tive que vencer muitos preconceitos, muitas dificuldades, tive que negociar muito com a minha família, que não estava acreditando muito na ideia, achou que na época era um devaneio, uma coisa meio absurda. E como tudo na vida, ou com a maior parte, a maioria das coisas na vida, o tempo provou que eu estava certo, o tempo provou que eu fiz uma escolha certa. Comprei um carro que já era clássico, já fazia parte da cultura, da história automobilística brasileira, e o tempo só valorizou isso, né? Esse carro já estava em vias de se virar clássico e hoje a gente pode dizer sem dúvida que é um clássico, né? A Brasília, ou Brasília, ou a Brasília, como carinhosamente é chamada aqui por nós brasileiros, né? Faz parte da vida de muita gente, certo? E apesar de ter sido um carro de massa, um carro de grande volume de produção, hoje sem dúvida ela é um clássico. Ao completar 50 anos do seu lançamento, e já está fora de linha há mais de 40 anos, sem dúvida é um carro clássico, é um carro que você não vai ver todos os dias nas ruas, certo? E hoje eu faço questão de mostrar para vocês aqui a minha humilde Brasília 79, que eu tive a sorte de achar na época numa condição muito boa, quando ainda não se dava o devido valor, o devido amor, o devido carinho a esses carros, né? E eu já estava com o meu coração aberto para esse sonho, vamos dizer assim, né? E foi um sonho realizado que continua vivo até hoje e que eu faço questão aqui, e com todo respeito aos fãs e seguidores do canal, compartilhar com vocês hoje, beleza? Então é isso aí, pessoal. Antes de dar aquela voltinha, vamos conhecer os detalhes do carro, então. E a gente nós vamos conversando ao longo desse vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Isso aí. Certo, começando pela parte interna, então. Nós estamos já vendo aqui uma lateral de porta na cor marrom café, os detalhes característicos, o desenho característico introduzido a partir da linha 79, né, e materiais originais sempre dão um acabamento muito melhor, isso é original de fábrica. Piso carrapatinho, tapetes em borracha, painel preto com apliquezinho jacarandá, esse pequeno couro aqui que eu botei para proteger, o painel está intacto por baixo. Bancos de tecido marrom na frente e atrás. Mas espera aí, você não falou que essa tua Brasília era Standard, Brasa? E marrom com preto, que história é essa? Sim, tá certo. Isso aqui, como eu já comentei aí em entrevistas que eu dei para podcast e outros lugares pela internet, essa era uma das opções do ano 79, tá? A opção número 2 do acabamento Standard, certo? Você podia ter um carro Standard com esse acabamento aqui, né? O que diz que ela é Standard também, além do piso carrapatinho, né, ó, carrapatinho original, os tapetes de borracha, é o próprio teto balãozinho, certo? O famoso balãozinho, esse vinil em forma de losango, utilizado pela Volkswagen entre 1974 e 1980, era típico dos carros Standard. Só que isso aqui era um pacote de acabamento, então ele vinha combinando. Na opção 2, que era a opção tecido, tecido preto ou marrom. E o dono que tirou esse carro na época, ou pegou porque estava disponível assim, ou escolheu assim, certo? E fica uma combinação bastante harmoniosa. Aí você entrando aqui no interior você já percebe, certo? O painel tradicional da Brasília, um porta-luvas aqui, né, com a sua tampa de ferro, fechinho original. Esse cinzeiro com o diagrama das marchas aqui, marca característica dos Volkswagen. As grades de ventilação dinâmica, tudo funcionando, tanto as internas quanto o para-brisa, certo? Aqui, pessoal, que eu comentei com vocês, ó, um volante do Passat espumado, né? Um volante de um diâmetro um pouquinho menor, ou seja, aquela velha sugestão que a quatro rodas fazia em todos os testes, que a direção da Brasília era rápida, precisa, porém o volante tinha um diâmetro um pouco grande.
Aí nas minhas pesquisas, o que eu descobri? Que esse volante aqui do Passat, né? Passat LS 83, 84, com o famoso lobo de Wolfsburg aqui, né? Eu adoro esse símbolo aqui, eu acho muito simpático, né? Ele serve certinho na Brasília, né? E tem um desenho, inclusive, bem parecido aqui com a canoa, né? O boomerang, ou canoa, como se chama, né? Da Brasília. O diâmetro total dele aqui, de ponta a ponta, equivale ao diâmetro interno do original da Brasília. E eu praticamente não fiz nenhuma adaptação para colocar aqui. Mantive o original, guardei, né, para um futuro, e estou usando esse aqui para dar maior conforto ao dirigir, e confesso que ficou muito bom, certo? Painel original com o trio de instrumentos ali completo, né? A maioria das Brasílias não tinha o relógio de horas, era um opcional também avulso, e a maioria das pessoas não pedia, porque opcionais eram muito caros nessa época. Então tá aí, né? Quilometragem que ela está marcando ali 82.408, acredito que seja 182.408. Posso garantir para vocês que nunca foi voltada essa quilometragem, porque eu tive que ter a árdua tarefa de fazer o quê? Romper o lacre do velocímetro, cuja sobra ainda está aqui, ó. Isso é uma raridade, é um lacre de chumbo aqui, ó, tá? Do velocímetro que segurava o cabo aqui e na ponta da roda. O meu cabo estragou, eu tive que trocar, e aí ficou, né? Ficou só essa parte do lacre, né? Então eu tenho certeza que se o velocímetro virou, ele virou para frente e nunca para trás, né? Então tá aqui, ó, né? Outros detalhes ali, a parte dos fusíveis, a bombinha d'água, a pedaleira característica. Eu botei esse consolezinho aqui da LS, né? Porque hoje em dia a gente anda com muita tralha, celular, objetos, né, móveis, né, portáteis aí, né? Óculos de sol, enfim. Mais facilita a vida, né? Um detalhe bem interessante, esse carro tem como opcional também, olha aqui, ó. Ar quente funcionando, tá? Essa aqui é a alavanca de acionamento, certo? E a saída do ar quente aqui, ó, né? Nessa parte da caixa de ar. E funciona, esquenta, muito bom aqui no inverno do sul do Brasil, né? Então tá aí, ó, o forro do teto, como eu falei pra vocês, famoso balãozinho, original de fábrica, pequenas manchas apenas, mas tá muito bom. As famosas alcinhas aqui, pingente, né? Cinto modelo gancho, né? Um dos cintos aqui originais, né? Um dos 3 modelos, conforme eu comentei no meu vídeo sobre cintos de segurança, enfim, né? E aqui toda a parte de trás da Brasília, o conforto desse banco aqui extra largo, né? Os vidros enormes do carro, isso dava um prazer, uma sensação de espaço encontrado em poucos carros da época. Por isso que a Brasília fez tanto sucesso com as famílias brasileiras, né? E é isso aí, né, pessoal? Talvez não esteja na melhor perspectiva para vocês, mas eu gostaria só de usar esse ângulo da câmera para mostrar aqui como realmente a Brasília oferece no seu banco traseiro um conforto real para os passageiros. Se estiverem viajando 2 pessoas aqui atrás, elas vão se sentir muito bem. O espaço é amplo, porque o carro tem uma largura muito boa. Um dos grandes trunfos da Brasília foi exatamente o fato de ser um carro compacto por fora, um carro de 4,01 metros de comprimento. O carro do tamanho de um Gol, por exemplo, certo? Ou de um hatch pequeno de hoje, né? Menor que o Fusca em aproximadamente 12 a 15 centímetros, se eu não estiver enganado, porque a medida dos carros era feita de para-choque a para-choque. Ou seja, um carro muito bom para o trânsito engarrafado das nossas cidades, garagens de prédios, estacionamentos apertados, né? Uma coisa que estava virando tendência já na década de 70, né? Uma época onde o Brasil estava sofrendo uma urbanização bastante acelerada, né? E esses problemas urbanos exigiam soluções novas a cada dia, certo? E a Brasília, como carro urbano, né, predominantemente urbano, num primeiro momento, foi pensada para trazer conforto interno aos passageiros, né, nos seus deslocamentos dentro da cidade. E aqui estou eu sentado no banco traseiro atrás do passageiro. Como vocês veem, eu não estou apertado, porque além do banco ter esse recuo, eu estou sentado, como diria o Bob Sharp, grande Bob Sharp, né, jornalista automotivo e piloto aí, uma lenda nacional. Ele sempre faz o teste, eu sentado atrás de mim mesmo. Então aqui estou eu sentado atrás de mim mesmo. O banco regulado numa posição, banco dianteiro, uma posição que me daria conforto absoluto. E eu aqui sentado no banco traseiro, mantendo a posição do banco dianteiro. Tá? Eu estou aqui virado de lado, com o meu braço apoiado aqui no encosto do banco, como se estivesse conversando com alguém aqui do meu lado. No meu caso, estou conversando com vocês, certo? E estou super bem. Uma lateral reta, um teto relativamente alto, né? Apesar da Brasília ser um carro baixo, mas um teto alto que não pega na cabeça. E isso mostra o quanto o carro realmente é confortável. 4 pessoas, 2 na frente e 2 atrás, viajam muito bem aqui. 5 viajam com relativo conforto. Isso é o que já diziam os testes da época, certo? Mais uma prova da engenhosidade brasileira, que teve que trazer soluções com recursos limitados, né?
A Brasília, baseada na plataforma do Fusca, com pequenas modificações, conseguiu ser esse grande carro com conceitos até então originais para a época do seu lançamento. Legal, né? É, pessoal, estrada é sim lugar de Brasília. Se já é agradável dirigir uma Brasília na cidade, seja onde for que você mora nesse Brasilzão, na estrada é melhor ainda. O Brasil é um país enorme, tem milhares ou milhões de quilômetros de rodovias de todos os tipos, pista simples, pista dupla, mas é na estrada que todo carro se solta. E a Brasília não é diferente, certo? Eu tô indo para um lugar bem bacana para mostrar a parte externa do carro para vocês, mas eu tenho certeza que quem é observador aqui já está notando alguns detalhes diferentes, certo? E é isso aí, pessoal. Essa é a minha Brasilinha 79, de 20 anos comigo, no seu comportamento na estrada. Um carro muito gostoso, muito confortável, por ter a carburação dupla, o interior aqui com um banco de tecido, enfim. Um carrinho que tá com o motorzinho bem solto, né? Mas é isso aí, chega de falar, né? Vamos chegar onde a gente tem que chegar e que é onde interessa, beleza? Certo, pessoal, então eu tô aqui nesse lugar aqui junto à natureza, na região de Curitiba, região dos nossos mananciais, certo? E aqui tá a famosa Brasília 79. E esse é o carro onde tudo começou na minha carreira, vamos dizer assim, né? Foi o carro que me deu o apelido de Brasa, né? Onde eu me introduzi no mundo dos carros antigos pela primeira vez. Então tá aí, ó, é o que vocês estão vendo. Essa Brasília 79 Standard, cor bege Ipanema. No momento ela tá com essas rodinhas aí, né, do modelo mexicano. A rodinha Tala 4,5, tá usando o pneu diagonal do Fusca, porque eu sempre gostei do modelo mexicano, sempre tive simpatia pelo México também, pelo país México, né? E sempre achei essa roda muito bonita. Pena que aqui no Brasil é difícil achar o pneu original da Brasília mexicana, mas em breve eu vou voltar para as rodas originais, eu consegui um jogo de rodas originais. Então tá aí, ó. Tá? É um carro que eu peguei já em muito boas condições, no ano de 2003, certo? Peguei de um rapaz que não sabia o que ia fazer com ela. Como eu falei para vocês, na época o pessoal não tava dando bola para esses carros, certo? E eu peguei na hora certa, salvei na hora certa. E de lá para cá foi só amor, paixão, dedicação. Vamos ver mais alguns detalhes de perto. Ó, esse espelho, pessoal, é um espelho parecido com o modelo mexicano também, certo? Eu acho ele bonito, apesar de 79 já ser um espelho plástico, né? Mas ele é o espelho que tem uma fixação igual, ó, ao original, certo? Se não me engano, ele é do Karmann-Ghia alemão, tá? Então o carro tá bem original, antena trufe, certo? Olha as rodas aqui, como dá um charme especial no carro. As rodas não são muito boas em termos de qualidade de fabricação, mas enfim, vou querer em breve botar o original. Olha aqui, ó. Um abraço aí pro pessoal da Garagem Vecchia, grandes amigos. Certo, pessoal, tá aí, ó. Esse emblema também é um emblema que saiu em algumas mexicanas, é a imagem corporativa da Volkswagen até 1982. Na Brasília nunca saiu, como vocês sabem, né? Mas como eu acho bonito, tá aí. Certo? Esse carro foi tirado na concessionária Pavema, aqui em Curitiba, uma concessionária que não existe mais, ela fechou no começo dos anos 2000. Era uma das grandes concessionárias aqui de Curitiba. Depois, quando eu voltar para casa, a gente vê o histórico do carro, vocês vão ver bastante detalhes interessantes, né? Logotipo Brasília, que começou no ano de 79, certo? Aqui um acessório muito legal que eu fiquei com receio de usar, porque eu sempre sou muito conservador. Então olha aqui, ó, batentes ou picaretas de para-choque de época. Para esse modelo da Brasília é bem difícil, sabe? Esse modelo aqui de para-choque largo, né, não saiu já, não era uma época que a Brasília estava sendo muito equipada com acessórios, né? Eu suponho que esse aqui seja da marca Norja, metalúrgica Norja, tá? Achei ele há muito tempo atrás no encontro, foi só polido, trocadas as borrachas e tá aí, ó. A famosa saia, o grade, o grelha do escapamento, né? Polainas do
para-choque, enfim, um carrinho bem alinhado, olha a lateral. E se Deus quiser vai continuar assim. Vamos dar uma olhadinha no motor agora. Tampa com revestimento original, aberto, fechado, certo? Vamos ver o motor. Aí pessoal, famoso motor 1600, dupla carburação, certo? Já é padrão nas Brasílias desde 1976, desde que saiu o motor BN, na verdade, bloco BN, né? Esse motor eu suponho que seja original, porque eu nunca abri, suponho até que seja standard pelo funcionamento dele, né? Pela precisão dele, enfim. Ele tá com sintomas já de motor cansado, levemente cansado, né? Com uma leve queima de óleo ainda, né? Uma leve queima invisível de óleo, um pouquinho de batida de tucho na fase fria, enfim, eu acabei de trocar a bomba de óleo dela, né? Botei a bomba 26 milímetros. Essa aí ó, é um carro com dínamo ainda, né? Porque o alternador era um opcional. Então, esse carro tá com o dínamo original. O distribuidor era o platinado, mas hoje eu tô rodando no Hot Spark, né? Que é um simulador de ignição eletrônica, eu recomendo muito. Bobininha da Bosch aqui, né? Que eu mesmo pintei para simular as bobinas antigas aí, né, da década de 80, enfim, né, ficou um toque bem especial, né. Ali o adesivinho, uma réplica que eu fiz manualmente, um desenho que vinha de fábrica, né, ok, certo, bateria aqui, ó, e como vocês estão vendo, ó, esse carro tem o ar quente, ó, e tá funcionando, certo, motorzinho bem regular, assim, a pintura das latas aqui foi feita na época em tinta Duco, né, metade brilho, metade fosca, pelo meu amigo João Olívio, olha só. Essa pintura faz mais de 15 anos que está aqui e tá perfeita, né? Tá perfeita, né? Manteve ali os escritos originais dos filtros, enfim, né? Motorzinho confiável, muito gostoso e que deixa qualquer Brasília deliciosa de dirigir. Ó pessoal, outro detalhe esqueci de comentar, olha a bomba de combustível original com coifa de proteção ainda. Essa bomba também eu restaurei ela, usei 3 bombas para fazer uma bomba funcionando. E tá aí funcionando desde o ano de 2006, quando eu montei ela pela primeira vez. Ó, pequenas batidinhas já de um motor cansado, mas é um motor que ainda vai longe se for tocado com carinho. Olha aí pessoal, um dos grandes ângulos da Brasília, um dos mais bonitos, você enxergar o interior dela através aqui da abertura da tampa traseira, mostrando aqui o tamanho dos vidros desse carro, certo? Aí um detalhe característico para a gente se lembrar nesses 50 anos, foi um dos grandes trunfos do projeto foi esse. Além do carro ser pequeno por fora e relativamente espaçoso por dentro, ele tinha ótima visibilidade. Isso dá uma sensação psicológica ao motorista, até de mais alegria, mais satisfação ao estar dirigindo o carro. E é o que todo mundo comenta quando anda numa Brasília, seja de passageiro ou seja de motorista, quando dirige uma pela primeira vez, fala, meu Deus, isso aqui é muito melhor que um Fusca, porque tem conforto e tem mais visibilidade. E é verdade, pode não ter muito porta-mala, mas na época as famílias se viravam como dava. O importante era ser feliz. Olha aí, faróis pisca e faróis Arteb Hella, originais de fábrica ainda desse carro. Ó, cofre dianteiro, pessoal, igualmente bem conservado, ali com o reservatório de freio do duplo circuito do cilindro mestre, aqui o reservatório da água do para-brisa, um step Goodyear G8 praticamente sem uso, era um dos 2 pneus que estavam na rodagem dela, eu fiz questão de salvar um step para ela e um para 73. A nossa famosa chapinha numerada, isso aqui no futuro vai ser quase que um CPF do carro, tá? Um documento que vai ajudar muito aí na futura certidão de nascimento que a Volkswagen tá se enrolando, vamos dizer, para liberar para os proprietários brasileiros. Aqui fala realmente se o carro tá na cor que tá, se ele é do ano modelo que se diz ser, certo? Papelão original, capô já com a estrutura tipo A, certo? É isso aí, pessoal, tá? E aqui, sem dúvida, um dos detalhes importantes que eu fiz questão de fazer, o famoso adesivo Made in Brazil, certo, pessoal? As Brasílias que eram exportadas para a África, Oriente Médio, enfim, para vários países do mundo, as que eram fabricadas aqui no Brasil e mandadas para fora, especialmente em CKU, que eram chamados carros completos, né?
não CKD. CKD eram os kits, vinham com esse adesivo, um pouco mais azulado, agora ele está desbotado, certo? Mas mostrando para o mundo inteiro que o Brasil foi capaz de fazer um carro maravilhoso. Olha aí, pessoal, uma das surpresas de passear pelo interior é isso, ó, você encontra um cachorro, ele tava deitado no meio da rua. Olha que bonitinho. Pena que eu já tenho a Belinha, senão eu levava pra casa. Bom, sem dúvida uma das coisas mais emocionantes de um carro antigo é resgatar o seu histórico, né? Saber de onde ele veio, quem foi o primeiro comprador, quantas revisões fez, enfim. Eu tive ou tenho o privilégio de ter essa Brasília com todo esse histórico, certo? Então vocês estão vendo aqui um carro que possui o manual do proprietário, a nota fiscal de compra, as chaves originais, estou usando aqui essa original, tem a outra ali guardada, certo? Cupons de revisão, até a bolsinha aqui que vinha, os documentos originais do carro foi preservada, certo? Então olhem que legal, na época, né, pessoal, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Você compra um produto, a nota vem no seu e-mail, uma nota digital, ninguém mais imprime nada. Na época, a nota era um formulário padrão, né, feito pela empresa, né? Então tá aqui, ó, esse carro foi tirado na Pavema, tá? Que era uma concessionária de Curitiba aqui, uma das grandes concessionárias de Curitiba aqui, né? Nós tínhamos a Pavema, tínhamos a Corujão, a Servopa, a Volpar e a Copava, tá? De todas essas, praticamente só sobrevive hoje a Servopa, tá? Das tradicionais, né? A Pavema não existe mais, já desde a virada dos anos 90 para 2000. Então aqui tá a nota, uma Brasília Standard tirada pelo senhor Arlindo Batista, certo? Aqui na cidade de Curitiba mesmo, né? Foi pago aqui à vista na época, né? Valor de 119.844 cruzeiros, certo? Na data aqui de faturamento, ó, de 16 de maio de 79, tá? Interessante notar o seguinte, ó, não tá descrito nenhum opcional aqui, tá? Só diz aqui que é Brasília Standard, certo? Tipo caminhoneta misto, né? Ou seja, por isso que o carro era chamado de A Brasília, né? E o fato de ser considerado caminhoneta misto, pela classificação fiscal, dava um benefício, né? Fazia com que o carro tivesse um preço competitivo, né? Então tá aí, ó, a nota fiscal original de compra do carro tá aqui, certo? Não sei se o senhor Arlindo ainda é vivo, né? Ou algum familiar dele, enfim, né? Só quero realmente parabenizar ele pela escolha que ele fez na época, por ter comprado esse carro aqui, que sem dúvida, né, se manteve, se provou ao longo do tempo, né? O manual do proprietário da Brasília, né? Como nas séries modernas, aqui já vem escrito Brasília, enfim, né? Com algumas observações aqui, toda a parte de operação do carro, enfim, uma leitura muito prazerosa, até divertida em certos pontos, né? Um manual detalhado, né? Enfim, aqui também muito interessante o manual de serviço de plantão da Volkswagen, ou seja, oficinas que ficavam abertas nos finais de semana, ó, segundo semestre de 79, promovendo aqui essa Variant 2 aqui. Aqui a relação de todos os revendedores Volkswagen do Brasil, cidade e estado, né? Na época a Volkswagen tinha aí praticamente 800 e poucas concessionárias no Brasil, né? Era a maior rede do Brasil, ela detinha praticamente 70% do mercado, né? Aqui diz mesmo, olha aqui, ó, 42 mil amigos, né? Ou seja, 42 mil colaboradores ajudavam a manter a rede Volkswagen, né? Ó, a chavinha original aqui, né? Modelo que foi introduzido na linha 79 ainda. Aqui eu tenho a original e uma cópia que eu fiz. Essa chave aqui foi usada até 1987 na linha Volkswagen, tá? Também uma coisa que a Quatro Rodas elogiou muito na época, né? Ela tinha uma cabeça plástica que facilitava o seu uso, né? Os cartões aqui de revisão, certo? Eram revisões feitas assim, na primeira era 1.000 quilômetros, depois 7.500 uma lubrificação, depois 15 mil uma revisão e a cada 15 mil revisões periódicas, né? Eram revisões que a mão de obra era grátis, você só pagava as peças e os óleos trocados, né? Como todo Volkswagen dessa época, olha que curioso aqui, ó. Isso também é um detalhe histórico, né? Na parte aqui de manutenção programada, ó, o carro aqui, ó, entregue com quilometragem zero, a raridade, né? 15/5/79 foi feita a revisão de entrega, era feita na concessionária. E a revisão dos 1.000 quilômetros só foi feita essa aqui, ó, ao longo da vida inteira do carro, né? Com 932, ó, em outubro de 79. Ou seja, esse carro rodou muito pouco, né? A sua vida inteira foi um carro que por alguma razão rodou muito pouco, né?
E o que acontecia? Era muito comum as pessoas não fazerem revisões na concessionária, porque já era caro na época e o serviço de certa forma duvidoso. Então foi a grande época de ouro dos mecânicos, né? Os mecânicos particulares, independentes, suas oficinas, né? Os carros não tinham muito segredo, né? Então assim, quem tinha capricho realmente ganhava uma boa clientela, né? E muitos mecânicos aí fizeram uma história muito bonita, criaram seus filhos, suas famílias, né? Trabalhando com Volkswagen, com carros, enfim, né? Aqui outros detalhes, um cartãozinho, provavelmente de um vendedor que vendeu esse carro, olha que legal, né? Aqui um cartãozinho de boas-vindas, né? Estava fixado na capa do manual, né? Dizendo que você podia levar teu carro para diagnóstico. Isso aqui eu tirei debaixo do assento, olha só, para ninguém dizer que o banco marrom não era original, né? Tá aqui, ó, o selo de originalidade do fabricante do assento, ó, Cia Tepperman, certo? O código do banco, enfim, ali, ó, aprovado, né, em maio de 79, ficou meio quebradiço, enfim. E é isso aí, né, pessoal? Esse carro, a rigor, eu acho que eu sou o quinto dono, tá? Como eu falei pra vocês, eu comprei ele há 20 anos atrás e o rapaz que tinha ela na época comprou assim num golpe de sorte, numa aventura, não sabia o que ia fazer com ela, provavelmente ia descaracterizar o carro e eu consegui salvar essa maravilha a tempo, né? Um carro que tá preservado, um carro que faz parte da minha vida já há 20 anos e que, se Deus quiser, vai continuar pro resto da vida, né? Então tá aqui, ó, um pouquinho de toda a história desse carro desde o primeiro dia que o primeiro proprietário, o senhor Arlindo, teve o prazer de botar as mãos nessa Brasília bege Ipanema 0 km.